Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o setor produtivo leiteiro, da captação de leite lá na fazenda ao preço do leite longa-vida, aquele de caixinha no supermercado. Vamos falar sobre o PPI, que está causando um estrago muito grande na economia brasileira. E vamos comentar sobre economia, índice de confiança, produção industrial e indicadores econômicos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o setor produtivo leiteiro. Do produtor ao consumidor final, seguem os aumentos no custo do leite. Segundo o estudo da Embrapa, o custo de produção do leite e derivados sofre muito forte com o impacto. Principalmente agora nos últimos anos houve uma alta de 62% nos custos para o produtor, gerando uma elevação de 43% no preço ao consumidor. A entre-safra, que foi agora no começo de abril, mas segundo o pesquisador Glauco Carvalho, da Embrapa, ele disse que a oferta de leite já vinha fraca desde o início do ano passado e agora acentuou nesses primeiros meses de 2022. Além disso, a entre-safra acentuou a escassez de leite no mercado. Em pesquisa referente à compra de leite pelos laticínios no primeiro trimestre do ano, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelaram uma queda de 10,5% em comparação aos 3 primeiros meses do ano passado. Essa foi a quarta queda trimestral consecutiva e a maior em uma avaliação trimestral desde o início da pesquisa em 1997. A escalada dos custos vem ocorrendo desde o início do ano passado, impactando a rentabilidade dos produtores. E de janeiro a junho deste ano, o preço médio do leite pago ao produtor, já deflacionado pelo custo de produção, recuou cerca de 3,8%, comparando ao mesmo período do ano passado. A ureia, no mercado brasileiro, ela passou de R$ 2.300 por tonelada no início do ano passado, simplesmente para R$ 6.300 agora em março deste ano. O cloreto de potássio, o KCl, ele foi de R$ 2.000 para R$ 6.000 a toneladas. Esses insumos tiveram os preços afetados diretamente pelo conflito no leste da Europa, que tem a Rússia como principal exportadora. E agora vamos comentar sobre a captação de leite e o preço do leite longa-vida, aquele de caixinha, com a captação de leite ainda em queda e o preço pago ao produtor aumentando, os mercados atacadistas e varejistas tiveram ajustes positivos significantes. Em junho, no mês passado agora, o aumento na média de todos os produtos pesquisados foi de 7% em relação ao mês anterior. O leite longa-vida, aquele de caixinha, o UHT, ele segue em movimento de alta, com aumento de quase 7% na quinzena, na média de todos os estados pesquisados em São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Em relação ao mês anterior, o aumento no varejo paulista foi de 6,3%, na média dos preços coletados em junho. O leite longa-vida, ele segue puxando a média dos preços para cima. No mês, a alta foi de 8,8% em relação ao mês anterior. Para Minas Gerais, a alta foi de 7,6%, no Rio de Janeiro, 8,4%, Paraná teve alta de 8,8% em junho, referente a maio. A margem de comercialização do produto no mercado varejista em relação ao atacado recuou 1,6% em junho, frente a maio, e está 35,5% superior.
Comparado com a média dos últimos 13 meses, a margem atual do varejo para o produto está em apenas 1% menor. E agora você vai acompanhar uma conversa que eu tive com Fernando Silva. O Fernando é especialista em pastagens e também em mineralização. E nós vamos conversar como anda a situação da pecuária de corte em relação à pastagem e uso de mineral. Confira. Eu vou conversar com Fernando Silva. O Fernando é especialista em pastagens, especialista em mineralização na área de pastagem, na área da pecuária. E ele é instrutor do Senar. E hoje ele vai dar uma palestra aqui na Expopec para falar exatamente sobre esse tema. E é justamente o que nós vamos falar hoje. Fernando, de maneira geral, o nosso produtor, assim, de maneira geral, o nosso pecuarista, ele trata bem do gado? Antônio, eles têm aprendido a tratar. A verdade é essa, que a gente vem de um contexto histórico bastante arcaico, diga-se de passagem. Ele tem necessitado tratar bem desse rebanho por conta de uma produção sustentável de alta rentabilidade. Onde é que o produtor erra? Ele acha tudo caro? Ele fala, não, eu não vou dar isso porque está muito caro, o preço da arroba está assim, assado, e acaba não dando, fazendo uma meia boca, um faz de conta, né? Justamente, Antônio. O primeiro erro, no meu ponto de vista, é não aceitar a importância da cultura pastagem, que é uma cultura perene, necessita dos seus tratos agronômicos e que, por melhor que ela seja, ela tem que ter um polimento que é a atribuição de uma correta suplementação alimentar. E dentre os programas de suplementação alimentar, eu preciso da ajuda de todos vocês para que ele conscientize e execute um protocolo mais completo. Sair daquela história do sal mineral no período chuvoso e o sal mineral aditivado com ureia no período da seca. Muitos desses programas da parte pecuária, ele precisa de um aporte maior dos nutrientes. É um chavão que existe na pecuária. Não, na época das águas você não precisa tratar não, porque tem capim. Só que a maioria das propriedades rurais estão em estado de degradação de comida, de pasto. Então, se você parar para analisar, tem propriedades aí que não coloca nem uma UA por hectare, menos que isso. E hoje já se fala em 2, 3 UAs por hectare. Já se fala assim em animal que ele não pode ficar mais de um ano na sua propriedade, tem que ir embora. É isso mesmo? Perfeito, Antônio. E aí, um outro jargão muito prático, se nas águas as coisas tendem a facilitar, eu acho que dar um empurrãozinho fica ainda mais fácil, Então, migrar para um produto mais bem elaborado, desde que seja um proteinado de baixo consumo, ou de alto, ou um proteico energético, é de fundamental importância e, por que não, de forma estratégica, o uso também das rações, seja na fase de cria, recria e terminação. O produtor precisa construir esse sistema produtivo numa logística reversa. O que ele quer fazer? Em quanto tempo? Por quê? Qual o contrato que ele tem para honrar? Qual o fluxo? Qual o número de animais? E a partir de então fazer a escolha do suplemento para aquela condição de pasto que ele tem. Quando a gente faz uma planilha de um sistema produtivo numa pecuária de corte, você não faz uma planilha agora, a partir de amanhã vai ser assim, não. É uma planilha futura, o ano que vem. Eu tenho que ter um suporte na minha propriedade, eu vou colocar tantas cabeças, tantos bezerros, cada bezerro vai ter uma diária de tanto, eles vão engordar tanto. Isso é muito comum hoje, assim, não para todo mundo, mas para uma boa parte. E parece que fica caro, mas quando você leva o boi para terminação, os resultados são outros. É aí que a coisa realmente aparece, o lucro é positivo, pode ter certeza absoluta. Caro é tudo aquilo que não dá resultado. Perfeito, Antônio. Eu costumo comentar nos treinamentos junto aos produtores no Senar Goiás que caro é o que não se paga. E eles às vezes ficam muito presos ao custo daquele protocolo nutricional ao longo do ano. Poxa, também suplementar nas águas, eu tenho que ser categórico, Claro, se na seca já reflete desempenho positivo e rentabilidade, que dirá nas águas, Então essa questão do planejamento é uma palavra de ordem e nem sempre quando eles desembolsam menos é que quando eles terão a sua maior margem de lucro. Pelo contrário. Perfeito. Não existe um outro jargão da economia que diz que para ganhar dinheiro tem que colocar dinheiro. Então, esse investimento começa nesses protocolos nutricionais. E tem um detalhe, uma prática que você pode achar uma bobagem, mas não é não.
Um motorista de carreta, uma carreta pesada, o que ele faz para ganhar tempo? Na descida é velocidade total. Para quê? Para poder subir, porque senão não sobe. Então é justamente o que nós temos que fazer. Na época das águas, é exatamente onde ele tem que ganhar a maior quantidade de arrobas possível. E é justamente ali que você tem que injetar um bom produto no seu animal. Para quê? Para poder ganhar na seca. Ora, se você não fizer isso, vai ficar aquele famoso boi sanfona. Engorda nas águas e perde na seca. Perfeito, Antônio. E a gente precisa mostrar o aspecto administrativo dessas escolhas, da execução desses protocolos, que a gente precisa fazer uma diluição de custos. Não é investindo menos em alimentação ou pastagens, porque ele vai diminuir o nível de produção, né? Então ele precisa pensar pelo contrário. Apesar do mundo, dessa situação econômica não estar tão favorável, produzindo bem ou ainda melhor, é quando ele vai conseguir condicionar, né, uma melhor diluição e provavelmente uma melhor margem. Se você fingir que dá um trato para o seu boi, ele vai fingir que engorda. E aí ele vai te dar prejuízo, vai te dar uma rasteira. Portanto, é nessa época agora, se preocupar com o preço da arroba do boi é altamente importante. Agora, se preocupar com os resultados que você vai ter na fazenda, são coisas maiores ainda, né? Perfeito, Antônio. E uma outra questão é conhecer o custo de produção. Muitos ficam com medo do nível de investimento, pensando somente na cotação, né? E o que manda nessa história toda é a margem. Então, um pasto de qualidade, atribuído um correto suplemento para um determinado desempenho já estabelecido no seu planejamento, é o que condiciona toda essa situação. Verdade. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o PPI e vamos comentar sobre o Índice de Confiança, Produção Industrial e Indicadores Econômicos. Nós voltamos já, é um minuto só. Ganhar um cestão de alimentos é bom. Receber em casa é melhor ainda. Promoção Cestão Delivery da 99,5 FM. Fique ligado na sua rádio e saiba como concorrer a dezenas de cestas com tudo que você gosta. Todo dia tem sorteio. Promoção Cestão Delivery é só na Rádio das Grandes Promoções. 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. A gente ouve porque gosta. Oferecimento. Aqui tem qualidade e economia. Eletrosom. Preço é o mínimo que a gente faz. Baixe já o app Bretas. Tá no Bretas, tá em casa. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você. Calma. Que susto! Somos a Família Fiscal e vamos te ajudar a comprar água mineral com procedência. E como faz? É só conferir se na embalagem tem o selo de integridade mineral. Ou seja, sim, produtos sem procedência, minha senhora, são águas passadas. Até porque muitas doenças são evitadas consumindo água mineral. Que interessante! Então agora já sabe, é de olho no sim.
29 anos do Senar, o Brasil é só comemoração. Presente no campo e na cidade, de corpo, alma e coração. Na educação profissional, o Senar vem com tecnologia, com promoção social. O sucesso é nossa garantia, pela internet ou presencial. O Senar Goiás é da nossa gente, no caminho do progresso e o futuro inteiro pela frente. Somos todos Senar, em Goiás e no nosso país. 29 anos de trabalho pro nosso Brasil ser mais feliz. Somos todos Senar, em Goiás e no nosso país. 29 anos de trabalho pro nosso Brasil ser mais feliz. População, prefeituras, Congresso Nacional, governos estaduais. Existe uma diferença importante entre o Brasil real e o Brasil político. E isso só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, 90 anos pela democracia. O Hemocentro necessita de doadores de sangue do tipo O e B negativo. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas, por agendamento pelo telefone 0800 642 0457 ou pelo site agenda.hemocentro.org.br. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o PPI. Você sabe o que é o PPI? Pois é, PPI é Preço de Paridade Internacional. Desde 2016, no governo de Dilma Rousseff, a Petrobras usa uma política de preços chamada de Preço de Paridade Internacional, ou PPI. E essa política ela é baseada nos custos de importação do petróleo, transporte e taxas portuárias. Acontece que, como o próprio nome diz, ela está atrelada ao sistema internacional. Significa que a variação do dólar e do barril de petróleo influenciam nos preços praticados aqui no Brasil. Só no primeiro trimestre deste ano, o preço do barril tipo Brent, ele subiu mais de 37%. Já a cotação do dólar avançou 10%. E isso é sentido pelos brasileiros na hora de abastecer o carro. Então, como você viu, está nas mãos da moeda americana e principalmente agora, em que o planeta passa por um momento muito complicado causado pela Rússia e que a flutuação do valor do dólar pode prejudicar em muito a economia brasileira. E agora você vai ver que a maioria dos governadores aderiram à redução do ICMS dos combustíveis. Pelo menos 20 estados já anunciaram a redução do ICMS sobre os combustíveis. Os governadores do Ceará e do Amazonas fizeram os anúncios agora na última segunda-feira, dia 4. O Distrito Federal publicou no primeiro dia deste mês um decreto limitando em 18% a cobrança do ICMS. As alíquotas da gasolina e do etanol eram de 27%. Segundo o governo distrital, lá de Brasília, a perda é estimada em 1,7 bilhão de real por ano. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Distrito Federal estima uma redução de 43 centavos na gasolina e 40 centavos no etanol, com a redução do ICMS. Os consumidores devem sentir, aos poucos, a diferença na bomba com a renovação dos estoques. São Paulo foi o primeiro a fazer a redução do ICMS e Goiás o segundo. No estado, a alíquota caiu de 25 para 18. Minas Gerais, Paraná e Amapá também já anunciaram o corte.
E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista e é diretor da faculdade FAC+. E nós vamos falar sobre a economia brasileira. Márcio, está tudo bem? Tudo bem, Toninho? Bom dia aos nossos espectadores. Márcio, parece que o travamento econômico, social, está no mundo todo, né? Parece que a coisa já começa a surgir fatos negativos, como, por exemplo, na Hungria, já começa a ter falta de alguns produtos alimentares. Na Holanda também já começa a dar alguns sinais. E aqui no Brasil não podia ser diferente, né? Parece que também a situação econômica, o índice de confiança no governo está assim meio complicado, não está? Sim, Toninho, a gente está aí no ano eleitoral, né? Já há poucos dias do início das campanhas, definição de quem são os candidatos, né? E a gente precisa atentar aí para alguns índices importantes, né? Um deles aí, falando do ponto de vista econômico, é o índice de confiança, né, do consumidor e o índice de confiança do empresariado, né? Se você olhar aí, a gente percebe que houve uma queda muito grande lá em 2015, aquele período do impeachment, né? Depois foi recuperando e a gente teve uma queda muito grande lá em 2020 devido à pandemia. E vem se recuperando, né? Então está num cenário positivo, principalmente o índice de confiança dos empresários, da indústria, vem se recuperando e também do consumidor, né? Fica a dúvida de como isso vai transcorrer aí no segundo semestre, ao longo do início do próximo ano, em função do pleito eleitoral. Na verdade, quando a gente observa, é de vários anos para trás que o Márcio mostrou esse índice, né? Mas, no geral, o índice começa a ficar positivo, né, Márcio? Sim, já Toninho. dá um alívio, né? Isso é muito bom. Sim, ele dá um alívio porque ele é muito importante para as projeções futuras e para a confiança do mercado, né? Agora, em relação à produção nacional, como é que anda a produção nacional, Márcio? Toninho, a gente tem tem os índices de produção industrial que são muito importantes. E a gente tem visto que, recentemente, dois têm sido aí os principais destaques, né? Quando a gente olha no gráfico, principalmente, né, o índice da construção, ou seja, máquinas e equipamentos, né, destinados à área de construção, porque esses aí são a produção de bens de capital, são aqueles bens que vão gerar a produção. E, em segundo lugar, aí, mas muito próximo, o agronegócio, né? Então, mais uma vez, fica claro que o agronegócio vem, né, não só o PIB como um todo, mas até a atividade industrial no Brasil de produção de bens de capital, né, tem sido aí fortemente alavancado nos últimos tempos pelo setor agrícola. Agora, esse que você está mostrando aí, ele começou esse gráfico em 2017 e ele vai até abril de 2022. Sim. E o que a gente observa, Márcio, é que de 2017 para abril de 2022 teve um crescimento muito grande. Quer dizer, a situação do país não está boa, principalmente para a classe média baixa, mas em contrapartida, o motor do país está girando, né? Ele está funcionando, ele não parou. Não, ele não parou, Tony, e tem se recuperado aí nos últimos meses. Verdade. A gente tem visto uma queda do desemprego e, apesar de ainda estar num nível elevado, mas alguns setores da economia já encontram dificuldades na contratação de mão de obra, né? Dado esse crescimento que vem ocorrendo de recuperação. E assim, no geral, quais são os indicadores econômicos, Márcio? Como é que você está enxergando isso aí? Tony, hoje a gente tem trabalhado com duas projeções, né? A principal delas é o PIB, né? Se a gente for olhar aí as projeções que a gente tem nessa tabela para os próximos anos, né? Mas aí principalmente 2022, aí o PIB de 1,47, mas o que principalmente chama a atenção, a gente tem a agropecuária respondendo por 2,31, ou seja, a agropecuária e o setor de serviços crescendo mais do que a indústria. E para o ano que vem isso fica mais latente ainda, porque você tem uma expectativa de PIB de 0,33 e você tem o agronegócio aí disparado com 1,9, né? Isso reforça a importância do investimento na agricultura, né? E com taxas de inflação aí também, a gente olhar dentro desse quadro vermelho, em crescimento. O que a gente tem que observar, quando a gente fala no agro, não é estritamente a produção de grãos ou
o leite ou a carne. Não é só isso. É que para você produzir, por exemplo, 1 tonelada de soja, você precisa de diesel, você precisa de caminhão, você precisa de trator, você precisa de adubo, você precisa de... para embalar, precisa de saco para embalar. Enfim, é um conjunto de fatores que o agro mexe com basicamente quase tudo, né, Márcio? Sim, a gente costuma dizer que são as cadeias produtivas, né? O agronegócio tem várias cadeias produtivas, a de grão, a de carnes, e ela movimenta toda a economia, né? Quando você tem lá um saquinho de arroz lá no supermercado, teve máquina, teve transportador, indústria que processou, ou seja, existe todo um aparato que gera muita mão de obra, gera muito recurso para o país. Teve o sujeito que teve que fazer o saquinho de plástico, teve que imprimir, colocar a marca do produtor, enfim, é muita coisa que está envolvida dentro do agro. Sim. Ô Márcio, e como é que fica o setor externo lá fora? Toninho, aí vem inspirando algum cuidado, né? A gente tem visto questão de alta da inflação, né? Não só no Brasil, os índices aumentaram, mas tem chamado muita atenção, criado um certo sinal de alerta no mundo todo, o que tem se projetado depois do início da guerra da Ucrânia, né? Quando a gente olha nos gráficos, a gente tinha um cenário, e olhando os principais países e continentes, um cenário antes, né, que está em azul, antes da invasão da Ucrânia, e esse em cinza, que é o mais recente. Então, a gente percebe que esse cenário de inflação vem crescendo muito. Isso porque muita matéria-prima no planeta todo é produzido, principalmente para alimentos, o agronegócio, produtos produzidos na Rússia, como é o caso dos fertilizantes. E os embargos têm feito, né, que falte alguns desses produtos, inclusive o gás, que é muito utilizado na produção industrial na Europa, em aquecimento. Então, isso tem feito com que o cenário de inflação, né, perdure aí por um período maior. Olha, o que essa Covid e o que essa guerra mostrou para o mundo é o seguinte, é que nós estamos muito vulneráveis. Se você parar para pensar mesmo, é igualzinho você ver uma estátua de aço, mas com os pezinhos de barro. Você viu, Márcio? Sim. Uma guerra entre dois países, um conflito, só entre dois países, onde um está sendo massacrado e o outro não. Um está batendo demais no outro. Olha a confusão que está causando no mundo. Imagine se juntar uma França, Estados Unidos, o que vira, Márcio? Acaba o planeta. Sim, Toninho, hoje o que a gente precisa observar é que o movimento de globalização iniciado lá no final dos anos 80, que se acentuou nos anos 90 e 2000, fez com que hoje não haja um país isolado que possa se dizer imune a tudo. Não. Né? É uma engrenagem complexa onde qualquer problema em qualquer país ele pode se tornar de proporções gigantescas. Quer dizer, já deu para perceber, já deu para todo mundo enxergar que um depende do outro. Um pode ter mais uma coisa, o outro pode não ter, mas o que esse tem, o outro não tem. Enfim, é uma coisa só, é uma coisa única, que se quebra todo mundo, né, Márcio? Sim, Toninho. E o que está acontecendo agora na Rússia é o seguinte, a Rússia é um dos maiores produtores de fertilizante do mundo, produz muito. Agora já começa a faltar peça de reposição para as máquinas que produzem o fertilizante. E essas peças não são produzidas na Rússia, são produzidas fora. E como são produzidas fora, o russo não tem acesso a essas peças e as fábricas já começam a parar. Então é um negócio muito sério que esses caras têm que botar um pouco a mão na cabeça e falar, ó, vamos parar porque senão nós vamos afundar o mundo. Sim. Infelizmente, né, Márcio? Falta aí um pouco de consciência, né, e até, vamos dizer, de amor próprio, porque você joga a pedra no outro, mas ela fatalmente retornará em você. Tranquilamente. Bom, Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, muito obrigado. Você sabe que esses temas aí são excelentes, são complicados, mas quando a gente fala numa linguagem assim, povão, a coisa fica tranquila. Sim. Márcio, obrigado e até a próxima. Até a próxima, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase. Lucro é o subproduto das coisas bem feitas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.